A seleção brasileira estava jogando absolutamente nada. Uma hora ou outra, a demissão de Dorival deveria acontecer, isso se a CBF não tivesse rabo preso com o técnico da seleção. Ele, que já havia comandado o Brasil desde janeiro do ano passado, não havia conseguido dar uma resposta convincente a seus críticos ou nem mesmo aqueles que acompanhavam a seleção. O Brasil, extremamente desorganizado, levou um sacode para a Argentina e, após a humilhação, foi o fim da linha definitivo para o técnico Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. Essa sexta-feira, dia 28/3, foi determinante para a saída de Dorival, já que Edinaldo Rodrigues e seus asseclas dentro da CBF acabaram acordando que Dorival não merece mais ser o técnico da seleção. Os resultados não convenceram e a CBF agradeceu a Dorival pelos serviços prestados. Com aproximadamente 60% de aproveitamento, Dorival deu adeus ao Brasil. E após a goleada por 4-1 para os hermanos, parece que a CBF já encontrou o seu novo sucessor, não para a presidência do cargo, mas para o técnico. Exatamente, a diretoria já tem alguns nomes na mira para substituir o ex-técnico do São Paulo. E agora o nome mais bem avaliado é o técnico português Jorge Jesus, do Al Hilal. Vale lembrar que recentemente o portal Gol havia dado uma lista de 5 técnicos que provavelmente eram os favoritos a assumir a seleção. Só que nenhum deles é o plano A no momento, já que a CBF começou a perceber que a opinião popular recai para Jorge Jesus. E de acordo com informações do portal português A Bola, a CBF está disposta a desembolsar aproximadamente 5 milhões de euros ao clube árabe para ter a liberação do técnico no dia 1º de abril. Tudo bem que é 1º de abril, mas essa notícia não é mentira, hein? 1º de abril mesmo. Entretanto, a fonte também afirma que esse valor poderia cair caso o JJ saísse somente no mês de maio. Porém, vale lembrar que a seleção brasileira volta a campo em junho para 2 compromissos. O time encara o Paraguai no dia 25 de junho e o Equador no mesmo mês. Ainda de acordo com o portal, as negociações podem acontecer nas próximas semanas. O técnico é o plano A, segundo a ESPN, e tempo pode ser um aliado. É dessa forma que a CBF enxerga a situação para aceitar um acordo com o novo comandante. Dorival chegou para comandar em 15 meses de trabalho a seleção. Foram 16 partidas com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Convocando 58 jogadores, prometeu 19 estreias na seleção e teve 21 cortes. Porém, teve um aproveitamento de 50% nas eliminatórias, com 20 gols marcados e 16 sofridos. O Jorge Jesus é conhecido pelo seu trabalho enfático e duro, acima de tudo, por jogar para frente e por ser extremamente rigoroso em relação a seus atletas. Não permite firulagem, gracinha e quer um futebol acima de tudo comprometido com a vitória e com desempenho. Atualmente no Al Hilal, JJ já tem títulos por lá e tem uma recente briga com Neymar, inclusive por lá. Neymar saiu extremamente chateado do Al Hilal por conta de depoimentos do JJ que afirmaram que ele supostamente não tinha condições algumas de jogo e que estava extremamente despreparado em relação à sua condição física no Al Hilal. Mas provavelmente não, com toda certeza, se JJ vier assumir a seleção, Neymar e ele vão se reencontrar. E é muito bom, pelo menos é o que todos esperamos, que haja uma paz por lá e que ambos consigam trabalhar juntos novamente, só que dessa vez com efetividade. Na minha humilde opinião, o JJ é de fato o melhor nome que a seleção brasileira tem ao momento diante das opções. Se você discorda disso, é um direito seu, mas em relação à eficiência, em relação a trabalho duro, em relação a metas que podem ser alcançadas, o JJ é o melhor nome, até porque ele já conhece um pouco o futebol brasileiro, haja vista os meses que passou de forma vitoriosa com a camisa do Flamengo. Se vai dar certo ou não, é uma incógnita, mas é uma verdade que com Dorival não estava dando certo de maneira nenhuma, né? Memphis Depay do Corinthians recebeu proposta para ganhar 3 vezes mais em outro projeto. O Corinthians voltou a sorrir no futebol brasileiro, ganhando o Paulistão, voltando a vencer o Paulistão, e muito dessa conquista passa pelos pés do holandês, que somou 2 gols e 5 assistências no torneio. Porém, nos últimos dias, outro assunto em relação ao craque tem viralizado. Isso porque o Memphis, com a conquista, garantiu um bônus de quase 5 milhões de reais, que é praticamente todo o valor pago pela Federação Paulista de Futebol ao campeão estadual. Assim, após a partida, Pedro Silveira, diretor financeiro do Timão, explicou a situação e afirmou que Memphis chegou a receber uma proposta para ganhar 3 vezes mais em um clube da Arábia Saudita, mas que recusou por acreditar no projeto do Corinthians. Silveira destacou que o salário do holandês é composto por um valor mínimo que é garantido, já o restante são os bônus por premiações, desempenho e por títulos. Essa foi a estratégia usada pelo Timão para conseguir o acerto. Na visão de Pedro, essa foi a melhor alternativa para o negócio. O diretor ainda destacou a possibilidade, por exemplo, do jogador se lesionar e o Timão precisar pagar um alto salário. Assim
assim com bônus, o Memphis só receberá o valor integral se conseguir performar em alto nível. O diretor financeiro do Timão também destacou que as partes já conversam até mesmo para uma possível prorrogação de contrato. O Memphis, que nunca havia atuado fora do velho continente, a Europa, parece estar totalmente adaptado ao futebol brasileiro. Desde que chegou ao Brasil, o jogador de 31 anos soma 30 jogos disputados, com 9 gols marcados e 11 assistências distribuídas. No jogo de ida, inclusive, saiu dos pés de Depay a assistência para o gol de Yuri Alberto, que acabou sendo o gol do título. Yuri, inclusive, está em alta no mercado da bola e, diferentemente de Memphis, pode acabar sendo negociado. Nas últimas horas, o portal TransferFit contou que o artilheiro do Timão interessa ao Real Betis de Antony e também de Isco para o segundo semestre. Até porque o Yuri está muito em alta no futebol nacional por conta das excelentes e incríveis atuações que faz nos últimos jogos com a camisa do Corinthians. E ao lado de Memphis Depay, podemos dizer que vem se tornando um dos ídolos do clube nesse último ano recente. Não idolatria no nível máximo, mas um cara que vem representando a fiel torcida e vem cada vez mais ganhando espaço na torcida corintiana, e principalmente no coração de cada um. O Manchester United já pensa na próxima temporada em meio ao péssimo desempenho que vem tendo nessa edição de Premier League. O time comandado por Ruben Amorim é apenas o 13º colocado do campeonato inglês. Em virtude disso, a equipe passará por grandes mudanças em seu elenco, com alguns jogadores como Casemiro e o Eriksen já tendo sido colocados no mercado. Não obstante, além de vendas, o United também deve vir ao mercado para comprar jogadores. A ideia é que o clube reponha todas as saídas que tiver em seu elenco. Assim, diversos jogadores têm sido especulados na equipe de Old Trafford, sendo um deles o brasileiro Matheus Cunha. O portal Fichajes da Espanha revelou que os Red Devils estão preparando uma proposta oficial para comprar o atacante brasileiro na abertura da próxima janela. As cifras, inclusive, dificilmente serão recusadas pelos Lobos. Isso porque o clube de Manchester está disposto a pagar 80 milhões de euros para ter o Matheus Cunha na próxima temporada. Isso gira em algo em torno de 500 milhões de reais. O jogador, inclusive, está animado com a possibilidade de defender uma equipe do Big Six. No entanto, o Fichajes destaca que, além do United, o Arsenal também está de olho em Matheus Cunha e acompanhando a situação. A tendência é que os rivais travem uma disputa para contratar o brasileiro. No auge dos seus 25 anos, Matheus Cunha se tornou figura recorrente na seleção de Dorival e acumula bons números do Wolverhampton até aqui. Somando o Brasil e o Wolves, o jogador esteve em campo um total de 31 vezes até aqui, anotando 16 gols e ainda distribuindo outras 4 assistências. No próprio Argentina vs Brasil, foi ele o autor do gol solitário do Brasil na derrota cachapante, em que os hermanos venceram por 4-1. Surpresa muito positiva do Real Madrid na atual temporada, o zagueiro Raul Asensio chegou a um acordo para renovar o seu contrato até junho de 2029. O vínculo anterior era válido até o meio de 2026. De acordo com o Marca, o acerto envolve um salário anual de 6,2 milhões de euros, 38,1 milhões de reais. Asensio estreou na equipe profissional do Real em novembro de 2024 contra a equipe do Osasuna. Entrava aos 30 minutos do primeiro tempo para substituir o Éder Militão, que sofria grave lesão. Aos 41 fez lançamento já para Bellingham, marcar o segundo da goleada por 4-0, na vitória por 3-1 sobre o City pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas da Champions. Descolou um passe longo muito parecido para Mbappé, que marcou golaço. Àquela altura virou titular de Ancelotti. A temporada tem sido de muitos problemas defensivos para Carleto. Éder Militão e Alaba ficaram ausentes por muito tempo devido a graves lesões e o Rudiger também teve ausências pontuais. A multa rescisória, de acordo com o Marca, foi mantida em 50 milhões de euros, 308 milhões de reais. Ancelotti já deixou claro que o jovem se consolidou e que lutará em condições de igualdade com medalhões assim que todos estiverem inteiros. O italiano afirmou que quando voltarem todos, Asensio lutará pelo posto porque mereceu ser titular em todos os jogos. Tem estado muito com a bola e muito bem posicionado sem ele. Merece ser levado em conta para a briga com posições entre os demais. Convenhamos que lá na gringa, muitos consideram o Asensio como um substituto à altura da hierarquia de Sérgio Ramos. E para você ter essa alcunha é porque no mínimo do mínimo, você consegue fazer atuações à altura para ser considerado um cara tão diferente assim. Harry Kane do Bayern de Munique considera voltar à Premier League e destino favorito é revelado. O astro inglês conseguiu se encaixar perfeitamente no time bávaro, mas especulações quanto a seu futuro voltam à tona. O Bayern tem Kane como um dos grandes craques do seu elenco. O astro inglês conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do técnico Vincent Kompany e é um dos melhores centroavantes do mundo na atual temporada do futebol europeu. Mesmo em bom momento, o futuro do atacante é ainda alvo de grandes especulações do mercado, uma vez que a imprensa segue levantando rumores sobre seu destino. O seu contrato, que é válido até junho de 27, tranquiliza o clube alemão quanto a uma possível saída. O portal El Nacional trouxe uma novidade sobre o atacante e, de acordo com a publicação, Harry Kane está considerando seriamente um retorno à Premier
League na próxima temporada. O inglês teria como preferência uma transferência para o Liverpool. Caso o desejo do jogador se confirme, uma ida aos Reds exigiria um alto investimento financeiro. No entanto, o impacto em campo poderia ser imediato em Anfield, já que os Reds estão em busca de um camisa 9 de peso para reforçar o elenco. O Kane tem se consolidado como um dos melhores centroavantes do mundo. Aos 31 anos, o atacante está na briga para conquistar o seu primeiro título oficial na carreira, com o Bayern de Munique disparado na liderança da Bundesliga. Com tanto destaque e na ótima fase, o centroavante de 1,88 m segue valorizado no mercado, e de acordo com o site Transfermarkt, ele tem um valor de mercado de 90 milhões de euros, uma quantia ligeiramente inferior aos 95 milhões de euros pagos ao Tottenham em 2023. Harry Kane tem sido um dos maiores goleadores do futebol mundial nos últimos anos. Na última temporada, o atacante do Bayern venceu a Chuteira de Ouro, prêmio concedido ao artilheiro do futebol europeu após marcar 36 gols. Na atual campanha, o destaque se repete. O camisa 9 entrou em campo 37 vezes, balançou as redes em 32 e ainda contribuiu com 11 assistências. Sua média impressionante reforça seu status como um dos atacantes mais completos de toda a atualidade. O Real Madrid vem entregando pouquíssimas oportunidades a Arda Güler no decorrer dessa temporada. Justamente por isso, rumores dão conta de que o meia está insatisfeito com o técnico Ancelotti. Não obstante, publicamente o turco afirma que ainda quer permanecer na equipe merengue e seguir o plano de carreira apresentado pelo clube. Ainda assim, há quem diga que isso é apenas uma forma de abafar problemas internos. Nesse cenário, nesta sexta-feira 28, o Real recebeu uma proposta formal para liberar o Güler na abertura na próxima janela de transferências. A informação é do Todo Fichajes, portal espanhol. De acordo com a publicação, o Bournemouth da Inglaterra apresentou uma oferta de empréstimo aos merengues para ter o Güler até junho de 26. A mesma ainda inclui uma opção de compra caso o meia vá bem na Inglaterra. As cifras sugeridas pelo clube para a compra de Arda Güler são de 40 milhões de euros e, na perspectiva da diretoria, são justas para uma operação desse nível. No entanto, embora ainda não descarte emprestar o turco, o Real não tem planos de vendê-lo em definitivo, ou seja, a equipe só irá considerar a oferta caso o Bournemouth concorde em retirar a opção de compra do vínculo. O próprio Güler, embora almeje mais minutos, também não parece interessado em uma mudança de maneira definitiva. Ele entende que pode ser titular no clube espanhol em um futuro próximo. A Arda Güler possui contrato com o gigante do Bernabéu até junho do ano de 2029. Na temporada atual, o atleta esteve em campo por 1.087 minutos, marcou 3 gols e distribuiu 5 assistências até aqui. Mohamed Salah fica próximo de contrato milionário para ser acertado no Liverpool a partir da provável saída de Arnold. O Liverpool, em 29 rodadas de Premier League, já soma 70 pontos até aqui contra 58 do vice-colocado Arsenal. E bem, na sua primeira temporada de slot, o clube já parece que vai conquistar títulos, porém, um velho conhecido pode sair. Eu estou falando de Trent Alexander-Arnold, que parece estar mais do que acertado com a equipe do Real Madrid, indignando muitos torcedores ingleses e Scousers, ou seja, torcedores Reds, que consideram que Arnold deve gratidão por ser formado no clube e pela maneira como está saindo de graça e meio que na porta dos fundos, deveria ter mais respeito com a equipe que o formou. De toda forma, em meio ao bom momento, Mohamed Salah, artilheiro do clube na competição, vivia cenário de incerteza. O contrato do craque egípcio é válido apenas até junho desse ano, mas uma definição não havia sido cravada sobre seu futuro. Como Arnold pode colocar um ponto final na novela, nos últimos meses, com diversas especulações sobre seu futuro no Real Madrid, aparentemente o Liverpool ficará com mais caixa para resolver a situação de Salah. O Trent Alexander-Arnold ainda não anunciou seu futuro, mas a tendência é que ele seja o novo jogador do Real. O lateral tem negociações muito avançadas, assim o jovem inglês estava em situação semelhante à de Salah, deve tomar a decisão oposta ao do craque egípcio. Enquanto o Arnold deve deixar o clube de Anfield, o ponta-direita deve permanecer por mais alguns anos. Mohamed Salah se colocava entre os principais candidatos a vencer a Bola de Ouro. No entanto, a eliminação dos Reds na Champions League, nas oitavas para o Paris Saint-Germain, acabou afastando o craque da briga pelo prêmio. Ainda assim, não é impossível uma vitória na premiação. A campanha do ponta-direita de 32 anos é impressionante. Ao todo, ele soma 43 partidas, com 32 gols marcados e 22 assistências, mantendo-se como um dos grandes nomes do futebol mundial. Torcedores imploram para gigante brasileiro contratar o Dorival após demissão na seleção. O técnico, que comandava a amarelinha desde 2024, não resistiu à pressão após a goleada sofrida por os hermanos. Enquanto diversos nomes foram especulados para o futuro da seleção, Dorival também começa a ter seu nome comentado na web. Fanáticos de alguns de seus ex-clubes estão implorando por sua contratação, já que ele ficará livre no mercado. O principal caso envolve a torcida do São Paulo. O técnico conquistou a inédita Copa do Brasil pelo tricolor e ficou marcado na história do clube. Isso, somado ao mau momento de Luiz Obeldia, gera inúmeros pedidos pelo retorno do treinador. Outros
Outro clube onde Dorival também tem destaque foi o Flamengo, mas no momento o retorno não está nos planos. Os rubro-negros estão muito satisfeitos com Felipe Luiz, ídolo do clube como jogador e que já apresenta bons resultados à beira do campo. Dorival Júnior já comandou alguns dos principais clubes do futebol brasileiro. Nos últimos anos, campanhas por São Paulo, Flamengo e Ceará marcaram sua trajetória brilhante. Pelo rubro-negro, o técnico conquistou a Libertadores ao vencer o Atlético Paranaense. Outro trabalho que voltou a destacar o Dorival no cenário nacional foi no Ceará. O técnico assumiu a equipe em abril de 22, após uma pausa, e teve um impacto imediato. Em pouco mais de 2 meses, deixou o clube para assumir o Flamengo. Como eu já havia falado aqui no começo, a seleção já iniciou contatos com alguns treinadores. Carlo Ancelotti do Real e JJ apareceram como principais alternativas, mas outros nomes também estão sendo debatidos internamente. Até mesmo o nome de Abel Ferreira do Palmeiras e principalmente Guardiola do City foram especulados. No caso do técnico espanhol, a negociação é vista como extremamente complexa, mas havia sido especulada na lista de interesses da CBF. PSG em alerta. Bayern de Munique quer fazer proposta usada para a estrela do PSG na disputa da Champions. O PSG pode enfrentar um desafio em breve, já que o atacante Bradley Barcola, de 22 anos, está na mira do Bayern de Munique, e de acordo com reportagem do jornal alemão o Bild, o clube alemão estaria preparando oferta ousada para contratar esse promissor jogador. Barcola tem se destacado no Paris nessa temporada, aparecendo como uma peça fundamental. Ele participou de 43 partidas em várias competições, acumulando um impressionante total de 18 gols e 12 assistências. Esse desempenho consistente não passou despercebido, não apenas em nível de clubes, mas também no cenário internacional. Barcola é uma presença constante nas convocações de Didier Deschamps para a seleção francesa e desde sua estreia em junho de 24 já vestiu a camisa dos Les Bleus em 11 ocasiões. A tarefa de tirar o Barcola do Parc des Princes não será fácil, pois ele se consolidou como um dos principais jogadores do PSG. No entanto, o interesse do Bayern de Munique é real e sério. Segundo o Bild, via Footmercato, o clube alemão possui grande admiração pelo talento de Barcola, o que justifica a presença de Kompany no clássico contra o Olympique de Marselha no início do mês. Barcola não é o único francês na lista de desejos do Bayern. O clube também está de olho em Hugo Ekitike, do Eintracht Frankfurt. Para que essa dupla de franceses possa integrar a equipe bávara, algumas saídas precisarão ocorrer primeiro. Coman é um dos destaques que podem deixar o clube, enquanto o Bayern também espera que o Tottenham exerça a opção de compra para Mathys Tel, atualmente emprestado aos Spurs. A possível transferência de Barcola para o Bayern destacaria a contínua estratégia do clube de investir em jovens talentos franceses. Essa abordagem tem sido a marca registrada do clube, que historicamente tem se beneficiado de jogadores franceses de alto nível, como Franck Ribéry e Kingsley Coman. A contratação de Barcola poderia não apenas fortalecer a equipe, mas também assegurar o futuro do clube no cenário europeu. Embora o Paris possa estar relutante em receber a liberação de uma das estrelas ascendentes, a proposta do Bayern pode ser tentadora. A combinação de um novo desafio em uma das ligas mais competitivas do mundo e a possibilidade de se desenvolver sob a tutela de um clube de prestígio como o Bayern pode ser atraente para Barcola. Além disso, a perspectiva de jogar ao lado de outros jogadores talentosos da Bundesliga pode ser um fator muito decisivo. Por outro lado, o PSG certamente fará de tudo para manter o Barcola. Mas o mercado da bola concluído e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e vídeo novo de futebol você sabe que encontra aqui. Até a próxima, valeu!